A Ilha do Céu existe sim. Hã? Por que está fazendo essa cara, hein, senhorita? Na real, esses dois aí ganharam a briga de agora. Quê? Você mandou um papo reto para aqueles vagabundos. Você é mesmo uma mulher de muita fibra. A nova era que eles estavam falando não passa de papo furado. Como assim a era que os piratas sonham acabou, hein? O sonho das pessoas não tem fim! Deixe esses filhos da puta falarem. Quando se quer chegar no topo, vai encontrar lutas que seus punhos não vão vencer. Espero que realmente consigam chegar lá na Ilha do Céu. Quem é ele? Sei lá. E não é só ele. Hã? Como assim não é só ele? Não é ele, são eles. Cara, essa cena é simplesmente perfeita. Uma cena onde mostra uma das melhores apresentações de um vilão na história dos animes. Ele não chama atenção, não tem roupas e nem aparência extravagante. Porém, ele vem com uma mensagem que faz Luffy ficar em absoluto silêncio e não desviar o olhar, fazendo a gente pensar, quem é esse homem? Luffy, Nami e Zoro estão em busca de informações de uma possível existência de uma ilha que fica no céu. À procura dessas informações, os três chegam em um bar, onde Luffy se depara com um homem de aparência bem solta, dentes faltando, camisa aberta, cabelo bagunçado, enfim, o cara parecia um mendigo, tá ligado? Mas a gente mal sabia que estava diante de um dos maiores vilões da obra. Luffy e esse homem começam a discutir. O motivo? Ambos têm personalidades iguais, porém gostos completamente diferentes. Luffy gosta de uma coisa, o homem odeia essa coisa. O homem gosta de uma coisa e Luffy odeia essa tal coisa. Então, o dono do bar manda o homem se retirar para evitar qualquer confusão dentro de seu estabelecimento. Porém, um homem chega. Esse homem é Bellamy. Bellamy paga uma bebida para Luffy, mostrando um ato de bondade. Porém... Não acredito nisso! Caraca, hoje Bellamy tá que tá. Então, Luffy e Zoro se preparam para lutar contra o Bellamy. Mas Nami, antes da briga começar, pergunta para o dono do bar sobre a Ilha do Céu. Ô tio, a gente tá querendo ir pra Ilha do Céu. Você não sabe nada sobre ela? Um silêncio se instaura no bar, até que o silêncio é quebrado com várias risadas. Todos os clientes, membros da tripulação do Bellamy, todo mundo no local começaram a rir e a zombar dos três. Bellamy fala que não existe essa tal Ilha do Céu e começa a zombar dos sonhos das pessoas. Esse bando de idiotas fica só sonhando e nem percebe o que tem de bom debaixo de seu nariz. Luffy então, ao escutar aquilo, fica em silêncio e abaixa sua postura de luta, deixando assim o Bellamy humilhar Luffy e Zoro, enquanto os dois em nenhum momento sequer levantaram os punhos para revidar. Zoro, não importa o que aconteça, não revide. Após eles serem humilhados, Nami os tira dali, e do lado de fora, o mesmo homem de antes está sentado, como se estivesse esperando por eles. Então, o homem que estava esperando por eles se revela. Ele diz que, apesar de Luffy e Zoro terem apanhado, mesmo com toda aquela situação, eles foram os verdadeiros vencedores. Luffy e Zoro se levantam em silêncio, apenas escutando o que aquele homem tem a dizer. E no meio da rua, cercado por curiosos, risos e olhares, ele solta a frase que muda tudo. O sonho das pessoas não tem fim. Naquele momento ninguém percebeu, mas estavam diante de um nascimento de uma lenda, Marshall D. Teach, o homem que o mundo conheceria como Barba Negra. Essa cena tem muito a ser explorada, mas para começar vamos falar sobre como Barba Negra enxerga os sonhos. Quando ele solta essa frase, todos ao redor riem. Ei, e aí, cara? Por que você tá gritando assim, sem mais nem menos? O que tem o sonho das pessoas? Não é fácil superar as pessoas. Esse cara é completamente surtado. Mas ele não liga, não abaixa a cabeça e não recua, porque ele tem convicção total da própria realidade. Para eles, ele é só mais um lunático, mas Barba Negra sabe exatamente o que quer e é isso que o torna perigoso. E aí entra a primeira mensagem que eu quero te passar. Não se intimide com o que os outros dizem, coloque seus sonhos e metas na cabeça. Mesmo que pareçam impossíveis, tenha convicção total no que você acredita. Não importa o que pensam de você, só você pode mudar a sua realidade. E só você pode acreditar nos sonhos como ninguém mais vai. Barba Negra não luta por ideologia.
Ele não quer salvar o mundo e nem destruí-lo. Ele quer viver o impossível, quer provar que até o sonho mais insano pode se tornar real se você tiver coragem de pagar o preço. Porque no fim das contas, enquanto o mundo ri dos sonhadores, Teach escolheu ser um deles, mas da pior espécie, a espécie que sonha e se move. Ambição. Algo que o Barba Negra tem de sobra. Ele colocou na cabeça que vai se tornar rei dos piratas e colocou aquilo como prioridade. Para o Barba Negra, não importa qual vai ser os meios que ele vai usar para alcançar sua meta. O próprio Barba Negra admite que só estava no bando do Barba Branca por causa de sua ambição. Teach nunca esteve ali por lealdade. Ele não buscava uma família nem acreditava nos ideais do Barba Branca. Desde o começo ele estava ali por uma única razão, a Yami Yami no Mi. E então, quando ela finalmente apareceu nas mãos do companheiro Tachi, Teach não hesitou, matou o próprio companheiro sem olhar para trás. E aí está o verdadeiro rosto da ambição. Barba Negra representa o tipo de pessoa que abre a mão de tudo, honras, amizades, moral, tudo para conquistar o que deseja. Sobre seu bando, ele não liga para os crimes dos membros de seu bando, não liga se são monstros ou assassinos, só liga para uma coisa, o quão longe eles podem o levá-lo. Teach nunca teve atalhos, nunca foi favorecido, mas entendeu cedo que para alcançar o topo ele teria que sujar as suas mãos. E é aí que muita gente se perde porque tem medo de se arriscar, medo de dar um passo ousado, de abrir mão do conforto e enfrentar o caos. Mas se perguntarem o que você faria pela sua missão, lembre que Teach cometeu o pior dos pecados. Ele matou seu irmão por uma chance de conquistar poder. Barba Negra não tem ideais. Ele não vê que o que ele fez é errado, exatamente por estar cego pela ambição. Ele também é manipulador e mentiroso. Ele nega em subir de cargo no bando do Barba Branca exatamente para continuar agindo nas sombras e conseguir a sua ambição, que era a Yami Yami no Mi. Ele entendeu que sonhar é de graça, mas realizar tem um preço. Barba Negra não sonha pequeno, ele quer sempre mais, ele quer o topo, ele quer o trono, e se tiver que derrubar lendas para realizar sua ambição, ele vai sorrindo. Algo que eu acho muito foda no Teach é exatamente isso, ele sempre quer mais e mais. Tipo quando ele se tornou um Chichibukai, que pra ele tudo aquilo só tinha começado, mas ele fala pra si mesmo que a meta dobrou e que agora ele iria se tornar um Yonkou. Mano, pelo espetáculo ele tira a vida do seu pai pela fama. Ele deixa de ser um ajudante para se tornar um capitão. De capitão vai para Chichibukai e de Chichibukai vai para Yonkou. E ele ainda quer mais, ele quer roubar a coroa do Rei do Mar. Barba Negra não tem limites, ele é a própria fome por poder personificada. Um monstro que sorri enquanto destrói lendas do caminho. Mas o mundo cobra, e a cobrança veio em forma de chamas. O nome dele era Portgas de Ace. Ace era o comandante da 2ª divisão do Barba Branca, um dos mais leais ao velho. E quando Teach matou Tachi e fugiu, Ace tomou aquilo como uma missão pessoal, mas Teach já tinha se preparado. Ele queria que isso acontecesse, porque o plano dele nunca foi apenas fugir, foi subir. E o melhor jeito de subir nesse mundo é se vender pro topo, e Teach sabia disso. Quando os dois se encontram, a batalha começa. Dois irmãos que vieram do mesmo lugar. Um sonhava em proteger, o outro em conquistar. Teach agora reencontra seu ex-comandante, mas dessa vez como alguém que nasceu para comandar e não ser comandado. Os ataques colidem. Teach usa o buraco negro engolindo uma cidade inteira. Das trevas. Vou te mostrar agora o que aconteceu com a cidade que sumiu. Ace responde com uma bola de fogo colossal, o seu próprio sol. Sol ou escuridão, apenas um pode vencer. Mas a escuridão de Teach engoliu até o próprio sol de Ace. Ace era um nome pesado na mira do governo, e Teach sabia disso. Após vencer, ele captura Ace e o entrega ao governo mundial, não por medo, mas por ambição. Entregar Ace era a chave, o ingresso para o cargo de Chichibukai, um lugar entre os monstros, um título que abriria portas e o colocaria acima da lei. Mas a história não acaba aqui. Com Ace preso, o mundo treme. O bando do Barba Branca junto com Luffy invade Marineford e então começa a maior guerra da história, a Guerra dos Mais Fortes. Em meio do caos,
Tite volta e mata aquele que um dia chamou de pai, um homem que o acolheu, o próprio Barba Branca. Ele cobre o corpo com um pano, entra e sai, como se nada tivesse acontecido, mas então... Barba Negra surge com o poder da Gura Gura no Mi, a Akuma no Mi do Barba Branca, o poder de destruir o mundo com as próprias mãos. Ninguém sabe como ele fez isso, mas todos entenderam o que aconteceu. O mundo acabou de ganhar o primeiro homem com 2 Akumas no Mi. O impossível agora tinha nome, e o nome era Marshall D. Tite. O filho ingrato roubou o poder do próprio pai. Tite não é o homem que Roger esperava, mas o homem que o Roger vai ter que aturar. O Yonkou foi derrubado, uma Akuma no Mi foi roubada, e agora há vozes na mente de Tite dizendo: sonhe mais alto. Ele não quer ser só um Yonkou, ele quer o trono, e aí começa a pior geração. Porque no final, só um pode governar o mar. Tite não venceu por ser o mais forte, venceu por ser o único com coragem de sujar as mãos, enquanto os outros ainda discutiam o que era certo ou errado. E agora eu pergunto pra você, vai esperar a vida passar? Ou vai levantar e agir como se o mundo fosse seu? Porque no fim, você pode ser como Ace, com princípios, honra, mas parado demais para alcançar o que sonha. Ou pode ser como Tite, alguém que nunca espera, alguém que faz. Enquanto os grandes piratas lutavam por territórios, enquanto os Yonkous mediam forças no vasto mar da Grand Line, enquanto o governo mundial vigiava cada passo de Luffy e os chapéus de palha, Tite apenas sorria, quieto e esperando a hora certa. Porque diferente dos outros, Barba Negra nunca foi feito para jogar limpo. Ele nasceu para manipular o tabuleiro inteiro. Desde o começo, tudo que ele fez foi nas sombras. Se infiltrou no bando do Barba Branca, matou pelas costas, fugiu na hora exata, fez cada passo parecer um erro quando na verdade era tudo parte do plano. E quando todo mundo achava que ele estava recuando, ele estava na verdade subindo. Barba Negra é aquele jogador que só aparece quando o checkmate já foi dado. E é por isso que ele assusta, porque ele é imprevisível, porque ele não segue o roteiro, porque ele não liga pra fama, pra glória ou pra moral. O que ele quer mesmo é o resultado. E é exatamente isso que o torna tão perigoso. Agora presta atenção nisso daqui. Muita gente hoje quer vencer, mas quer vencer com um holofote, quer ser aplaudido no caminho, quer ser reconhecido antes mesmo de chegar lá. Mas o Tite ensina uma coisa importante. Às vezes, o silêncio é a maior arma do ser humano. Enquanto você tá falando demais, alguém já tá executando. Enquanto você espera permissão, alguém já começou. Enquanto você busca atenção, alguém se esconde nas sombras e pega aquilo que era pra ser seu. Barba Negra nunca teve o charme de um protagonista, mas teve a coragem de um vilão. E é exatamente por isso que ele venceu. Barba Negra nunca quis ser só mais um pirata. Ele nunca quis apenas navegar. Ele queria dominar. Enquanto uns buscavam amigos, honras, laços de confiança, Tite montava um exército, não de irmãos, mas sim de monstros. Monstros assassinos, lendas vivas, psicopatas sorridentes, mercenários esquecidos até pelo próprio inferno. E ele não os encontrou em bars na esquina, mas sim no último nível da prisão mais segura do mundo, Impel Down. Lá, ele libertou os piores criminosos da história, não por piedade, mas sim por ambição. Tite sabia, sozinho ele não governaria nada, mas com demônios ao seu lado, ninguém poderia pará-lo. Ele nunca quis respeito, nunca precisou de carisma, mas ele chegou ao topo com puro terror. Enquanto Luffy inspira, Tite assombra. Enquanto os heróis fazem a história, ele a reescreve por baixo dos panos. E sabe o que é mais assustador? Mesmo com a Yami Yami no Mi, com a Gura Gura no Mi, com o título de Chichibukai, com a cabeça do homem mais forte do mundo, a sensação é que Barba Negra ainda não mostrou nem metade do que pode fazer. Ainda mais agora que sabemos que ele é filho de Rox de Shebeck, o pirata mais temido da história. Mas isso tudo foi porque ele entendeu uma verdade simples. No mundo dos piratas, quem dita as regras é quem bota medo. A coroa não foi dada, mas ela foi arrancada. Barba Negra é o vilão perfeito, não por ser o mais cruel, mas por ser o mais real. E por isso te pergunto agora, por quanto tempo você vai esperar o momento certo? Esperar o reconhecimento cair do céu, ou vai usar tudo que tem, até o que odeia em si mesmo para subir na vida? Tite é um espelho distorcido. Ele mostra o pior caminho possível, mas também mostra que quem age, chega. Porque no fim das contas, os heróis salvam o mundo, mas são os monstros que dominam. E é por isso que ele é o vilão perfeito.
E é isso, rapaziada, esse foi um vídeo um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui no canal, um vídeo mais longo, mais denso, com mais partes e sinceramente, eu curti demais fazer. Tentei trazer uma análise completa sobre o Barba Negra, mostrando não só o personagem, mas o conceito por trás dele, sabe? A construção, o simbolismo, tudo que faz dele um vilão perfeito. Se você curtiu esse estilo de vídeo mais aprofundado, divididas em partes, quase como uma minissérie, comenta aí embaixo, porque se tiver um feedback legal, eu posso trazer mais assim. Tem muito personagem que merece esse tipo de abordagem, e eu acho que seria legal trazer mais vídeos desse estilo. Ah, e se você assistiu até aqui, meu parceiro, você é brabo demais. Muito obrigado mesmo por dedicar todo esse tempo aqui comigo. E não se esquece de entrar no meu servidor do Discord, o link tá aí na descrição. Bom, eu sou o Peus, e agora eu vou dormir porque eu tô com sono. Tchau! Bom, esse vídeo foi o último vídeo desse mês mágico pra mim. Eu sei que eu postei ele bem depois da data que eu tava planejando, mas aconteceram algumas coisas e só consegui lançar hoje. Ah, e esse mês foi um mês de muito aprendizado pra mim. Eu fiquei muito feliz com as metas que eu consegui bater. Inclusive, o dia que eu tô postando esse vídeo é exatamente o dia em que o canal completa um mês. E tipo, em só um mês a gente conseguiu tanta coisa, e principalmente os 1000 inscritos. Muito obrigado de verdade, cara. Eu tô muito feliz com tudo isso. E também com as pessoas incríveis que conheci nesse tempo. Pra ser sincero, eu adorei fazer esse vídeo, mesmo sendo mais longo do que tô acostumado, até porque deu 15 minutos. Mas cara, sinceramente valeu cada segundo. Eu quis tirar esses últimos minutinhos pra trocar essa ideia com vocês, porque eu sei que quase ninguém fica até aqui. Mas se você tá ouvindo isso agora, muito obrigado. De coração mesmo. Eu queria muito ter postado esse vídeo no dia 22, mas por causa de alguns problemas eu acabei atrasando. De qualquer forma, muito obrigado por esse mês maravilhoso, família, e mês que vem tem mais. Se esse foi só o começo, imagina aonde a gente pode chegar. Falou.